Alexandrina Maria Costa, mais conhecida por Alexandrina Balazar. Então, vamos entrar todos, está bem? Nesta casa, de facto, viveu alguém de exemplo de vida para todos nós, que Deus escolheu para uma grande mensagem. A mensagem do amor, a mensagem, de facto, da conversão, da mudança de vida. Esta casa, mais do que uma visita, é um santuário. As pessoas vêm aqui ao encontro de uma mensagem de Deus através da Alexandrina. As pessoas vêm aqui para rezar. Aqui deram-se grandes fenómenos místicos. Aqui Jesus Cristo, Nossa Senhora, transmitiram uma grande mensagem, porque a Alexandrina deixou para todos nós. Por isso, vamos então falar um bocadinho dessa grande mensagem. Este quarto aqui é o quarto onde vivia a irmã e a mãe da Alexandrina, que foram as suas grandes companheiras de viagem do sofrimento, da dor, da espiritualidade, onde de facto a guiaram no seu sofrimento, a ajudaram a encontrar-se com Jesus. Aquela janela poderá ser um bocadinho, mas eu daqui um bocado vou explicar melhor, que era uma comunicação entre a Alexandrina e a sua mãe e a sua irmã. Vamos agora entrar no quarto onde a Alexandrina viveu muitos anos, paralítica na sua cama, e onde de facto teve grandes experiências místicas, grandes revelações de Deus, do Pai, de Jesus Cristo, Nossa Senhora. Aqui ela teve muitos anos, naturalmente paralítica, neste quarto que é um santuário de oração, santuário de Deus. Aqui ela sofreu desde 1938 a 1942, a paixão de Jesus em toda a sua idade, desde a sua condenação até o consumatum est, na verdade, mas não viveu o consumatum est. Depois de 48 até 55 da sua morte, ela viveu o jejum eucarístico, onde viveu o som da Eucaristia de Jesus Cristo, que o parque lhe vinha trazer todos os dias, e quando o parque não podia, uma vez ou outra, vinha um sacerdote amigo, ou até quando aconteceu vir os próprios anjos trazer a Sagrada Comunhão. Vemos neste quarto as imagens, os quadros da devoção da Alexandrina. Vemos aqui, de facto, muita devoção, em que ela pertenceu em vários momentos, concretamente, as Marias do Sacrário, a zeladora da cooperadora dos Salesianos e outros. Também, devoção ao coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. De facto, é extraordinário vermos como ela vivia toda esta companhia na comunidade. E então, vemos ali aquela janela. A Alexandrina tinha muitas dores, a Alexandrina sofria muito e precisava de muito auxílio. Por isso, ela durante o dia, ou melhor, durante a noite, quando estavam a dormir, ela abria, chamava pela mãe ou pela irmã para vir e ajudar a virar, ou estar mais um bocadinho. Portanto, era um meio de comunicação entre as duas, muito interessante. Aqui este crucifixo é um crucifixo muito especial, onde vê muitas fotografias com a Alexandrina, que ela amava. Foi o grande crucifixo da sua vida, que estava sempre na sua mão, junto dela. Depois temos aqui outra parte de Nossa Senhora Auxiliadora, na verdade, o Santo Padre Pio XII, que foi o que consagrou o mundo, Imaculado Coração de Maria, e um altar onde se celebrava também, de vez em quando, a Eucaristia, para a Alexandrina participar, naturalmente do coração de Jesus e outros, assim, da sua devoção. Este quarto, como digo, de facto é um autêntico santuário. Aqui deram-se grandes fenómenos místicos, comunhão não só o Cristo, a paixão, mas também a comunhão com os anjos, a comunhão com a Santíssima Trindade, com os santos, Santa Teresinha, Nossa Senhora, os êxtases, os colóquios com Jesus, os colóquios com Nossa Senhora. Tudo isto, de facto, é extraordinário e foi neste quarto, para mim, é um santuário com a devoção de muita gente. E continuamos, naturalmente, com toda esta realidade do tempo da Alexandrina, aqui o quarto das visitas, onde algumas vezes aqui ficaram os seus diretores espirituais, e com o Padre Mariano Pinho, que foi o primeiro diretor espiritual da Alexandrina, e o Padre Alberto Pascoal, que vinham aqui visitá-la, acompanhá-la espiritualmente, e assim, de facto, eles também vinham aqui uma vez ou outra. Continuamos, pois, com todas estas coisas dos santos, que para ela eram muito importantes para a sua vida de santidade. Aqui estamos nesta sala, que de facto é uma sala também importante. Aqui estava a Alexandrina
e mais a irmã, mas as companheiras, a costurar. Era assim, coisa, verdade. E eis que depois viram 3 homens entrar pela porta, a irmã e a outra fugiram, e a Alexandrina salta por esta janela, onde ficou de facto ali aos 14 anos, e depois ficou mais doente, e aos 19, 20 anos acabou. Portanto, a célebre janela para onde deu o salto. E continuamos a ver, portanto, quadros do tempo dela, assim, da sua devoção à Alexandrina. Esta sala também, de facto, no tempo, era uma sala de oração. Está aqui o oratório e os santos, assim. A sua devoção ao Padre Cruz, também, não é verdade? E também a oração a sala, porque a casa era pequenina naquele tempo, não é verdade? E também era a sala do trabalho, fazia as 2 coisas, não é assim? E agora vamos entrar na sala que nós chamamos a sala de jantar, não é verdade? Sala de refeições, não é assim? Embora as refeições ao domingo e as festas, que já comiam na cozinha. Que, de facto, também temos aqui, tudo isto é do tempo da Alexandrina. Muita gente traz flores, nós colocamos aqui, é verdade, procuramos manter isto tudo o melhor possível, não é assim? Vamos então agora entrar também na cozinha, que também é interessante. Aliás, tudo isto foi restaurado, não é verdade? Porque também restauramos tudo. Portanto, é parte da chamada cozinha, onde mantivemos a originalidade dos móveis, da louça, tudo o melhor possível, não é verdade? E a original, concretamente, aqui, da própria lar. Restauramos concretamente este fogão e alinhamos isto o melhor possível, portanto, de acordo com o tempo da Alexandrina. Está aqui tudo à moda antiga, daquele tempo, assim procuramos preservar tudo aquilo o melhor possível. E agora vamos então sair da casa. Vamos visitar um pequeno museu memorial da vida da Alexandrina. São uma placa colocada para identificar um pouquinho para os que vêm. É um pequeno museu, pequenino, porque nós temos centenas e centenas de peças de roupa. Agora apenas temos aqui os vestidos de noiva dos anos 60. Nós temos a todas as idades, lindíssimos, talvez perto de 300 vestidos de noiva. Temos vestidos de primeiras comunhões, de batismo, fardas de soldado, muita coisa. Fardas também de estudantes de academias, da sua académica, não é verdade? E procuramos aqui ter toda esta amostra de grandes devoções da Alexandrina, aqui com alguns símbolos, também do tempo dela e assim. Procuramos por aqui como sinal, também de cartas, uma outra, transmitir a Alexandrina, não é assim? Isto é uma fotografia mais dos anos 60, portanto, já naquele tempo. E no tempo dela vinham aqui milhares de pessoas, não é? Portanto, era de facto enorme o número de pessoas que vinham aqui visitar a Alexandrina e depois de morta continuaram a vir, que era impressionante o número de visitas que vinham aqui escutá-la e ela procurava falar-lhes da sua conversão, da sua vida. E as pessoas escutavam muito e muitos milagres que aconteceram. Vamos agora continuar por aqui, para esta sala. E nesta sala temos móveis, roupas e objetos do templo de Alexandrina, dela mesmo. Está ali a esteira e a outra onde ela sofria a paixão. E eles punham a esteira no chão para não estar em cima da madeira e então, depois, no símbolo sacrário, são tudo roupas dela, assim, tudo dela. Vamos a colar a fotografia com ela com o tal crucifixo, muito amava aquele crucifixo que ela viveu. Toda a paixão de Jesus, seu grande amor, era Jesus crucificado, era Jesus da Eucaristia e era Nossa Senhora. São os 3 temas fundamentais da Beata Alexandrina. E temos aqui, pois, mais outros símbolos também, que é das promessas que as pessoas fazem, continuam a fazer.
em que nós, de facto, colocamos aqui, de vez em quando mudamos, trocamos, para não ser sempre a mesma, mesmo assim. Consideramos isto também viver toda a história, toda a vida de Alexandrina. Isto considero um lugar de catequese, de formação. Como disse, esta casa é uma casa de muita visita, não só turística ou religiosa, mas também de oração. Venha ao encontro de alguém, que é importante. Um trabalho que é um jardim bíblico catequético que nós realizamos aqui, é importante para transmitir também a vida, a espiritualidade alexandrina. Começámos aqui por um jardim. Alexandrina gostava muito de flores e tinha o seu jardim, portanto, colocámos aqui um pequenino jardim neste espaço e mais, o jardim, na sua espiritualidade com Jesus, é o símbolo também da igreja. Jesus chamava ela a minha flor da igreja, e a canta flor, chamava muitas vezes, tinha muitos nomes, então colocámos aqui um jardim para alindar um pouquinho, ver essas coisas todas assim. Isto está aqui a acontecer, a preparar o andor, porque na quarta-feira à noite temos aqui a procissão de velas em Nossa Senhora, o início das festividades da festa alexandrina de 12 e 13, depois iremos para a igreja, em procissão de velas, teremos a adoração e uma pequena imitação. Aqui temos, pois, o que é natural, não é assim, uma loja de venda de recordações para que as pessoas possam levar, onde temos à venda os livros, muitos livros sobre Alexandrina, a vida dela e as recordações, programas sobre todas elas, simbolizar a grande vida alexandrina. Aqui também é um pequenino museu, encontramos estes objetos de trabalho de campo, que eles viviam do campo, trabalhavam no campo. Fizemos aqui um pequenino museu daquilo que encontramos e que preservamos, limpamos, pomos aqui bonito. Neste jardim catequético, fizemos então, podia ser toda uma mensagem na vida alexandrina. Começámos por ter aqui uma torre em que Alexandrina nos recebe, com o lema dela, amar, sofrer, reparar. A torre porque o próprio Jesus disse que ela era uma torre que iluminava o mundo. A torre que é o símbolo também da igreja, na verdade bíblica concretamente. E ela recebe-nos aqui e vamos agora caminhando num caminho chamado pascal. Por todo cristão deve haver o caminho pascal. E a Alexandrina viveu o caminho pascal, que nós sabemos, com Jesus, e com textos que explicam, de facto, toda esta caminhada. Nossa Senhora aqui, a mãezinha, como ela chamava, porque, de facto, foi a grande devoção da Alexandrina, Nossa Senhora. Por isso, também Jesus lhe pediu para fazer a consagração do mundo imaculado do coração de Maria, que ela muito trabalhou nisso, o Padre Mariano Pinho e outros trabalharam, e depois foi pelo Papa Pio XII consagrado o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Foi a Alexandrina que pediu a consagração do mundo. E então, temos aqui textos dela, assim, Escola da Palavra e Escola dos Sacrários. Foi o que eu disse, a tua casa é a Escola da Palavra. Tu és a mestra. E a Escola dos Sacrários. Tu, em ti, esta missão dos Sacrários, onde eu estou presente, é todo o mundo, muitas vezes abandonado. Depois, então, temos o início do mistério pascal com o horto. Jesus convida a Alexandrina para o horto e assim sofrer a paixão de Jesus no seu corpo. Começamos com o horto, assim, com estas frases bonitas. Ó paixão, ó dor e amor de Jesus que não és conhecida nem amada, né? Frases que nos levam os textos dela, onde ela sofria todo o mistério do horto, onde Jesus sofreu, que nós sabemos, todo o mistério da agonia. Depois passamos ao cenáculo. O cenáculo é importante na vida alexandrina e ela teve experiências muito bonitas no cenáculo. No cenáculo temos a ceia de Jesus Cristo, a Eucaristia. Lembremos que a Alexandrina viveu da Eucaristia, é a grande apóstola da Eucaristia e teve a experiência também do Pentecostes. Várias experiências do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Portanto, criamos aqui esse espaço até para fazer oração, já se celebrou aqui missa,
celebrações, portanto, as pessoas que quiserem, os grupos vêm e rezam aqui. Portanto, é o grande encontro eucarístico, a celebração eucarística, o grande mistério também do mistério pascal. Daqui iniciou a Páscoa de Jesus com a sua Eucaristia, a última ceia, e depois o mistério de Pentecostes. E agora passamos a outro ponto importante, que é o pretório. O pretório é a casa do julgamento, a casa da justiça no palácio do rei Herodes, assim, o romano. E aqui no pretório, depois recordamos todo o mistério da Alexandrina, o seu mistério. Está a ver a água, penso que é importante também, a água, o sentido bíblico, o sentido cristão. E a Alexandrina também fala em Jesus, tens sede. Eu não tenho sede, mas tenho sede de almas, sede das pessoas, não é? Portanto, procuramos também dar esse simbolismo. Como disse o pretório, portanto, como dá para esta coluna, Alexandrina também viveu todo o mistério da flagelação, o mistério da condenação à morte, o mistério da coração de espinhos, e esse simboliza também o Pilatos, assim, aqui, que de facto com Jesus, e ela viveu todo este mistério também, como todo o mistério da paixão, não é assim? Contextos que ela exprime ou que viveu nesses acontecimentos, não é verdade? E do pretório, naturalmente, vamos para o Calvário. Alexandrina caminha para o Calvário e no Calvário também sofre todo este mistério da caminhada do Calvário e a vida no Calvário, né, com Jesus, o seu sofrimento, em que de facto ela exprime com esses textos também essas coisas todas, não é assim? O Calvário é um lugar central também da vida espiritual de Alexandrina, porque foi o grande sofrimento dela, foi a entregar-se a Jesus como salvação, como vítima pelos pecadores, que era a sua paixão, era sofrer pela salvação das almas, pela salvação de todos. Do Calvário, naturalmente, passamos à ressurreição, que é o mistério grande também da vida, não é verdade? Em que ela viveu a ressurreição. Está aqui esta escada tem um simbolismo muito grande. A ressurreição é todo o túmulo que leva para o céu. Esta escada foi um sonho que Alexandrina teve quando era criança, em que ela subiu ao céu, umas escadas muito estreitinhas, onde havia uma multidão à sua volta, depois contemplou o paraíso e depois desceu. É uma elevação que eu acho que ficou muito bem aqui, no lugar da ressurreição, túmulo e ressurreição, elevado ao céu, para simbolizar todo este grande mistério também da Alexandrina. E caminhamos, continuamos por assim. Esta é a parte chamada Caminho Pascal, onde a Alexandrina vê todos os mistérios, que nós cristãos também devemos viver, não é assim? E agora vamos entrar noutra parte que é importante também, que é a escola do sofrimento. Esta casa também é uma escola do sofrimento, porque o cristianismo também nasceu do sofrimento, nasceu da paixão, do sofrimento, da morte de Cristo na cruz. E a Alexandrina optou pelo sofrimento, sofreu muito toda a sua vida, fisicamente e espiritualmente. E sofreu tudo como vítima dos pecadores, como vítima da Eucaristia, como vítima da Igreja, como vítima da paz, e ela ofereceu tudo. Por isso, ela também tem escritos muito bonitos acerca do sofrimento, e escolhemos aqui esta parte para então falar da chamada escola do sofrimento. Sofrimento que ela amava. E Jesus, de facto, também ajudava em todo esse momento do sofrimento. Depois, tudo acompanhado com textos, assim, da vida alexandrina. Escolhemos esta parte, uma escola do sofrimento, para recordar aqui o grande momento em que ela saltou da janela e apanhou aqui um grande choque físico, na verdade, que depois a impediu de recuperar. Ela já era doente, mas ficou pior, assim, que é o tal do cérebro lugar, que ela caiu da janela, caiu assim aqui, nós assinalámos esse lugar, aqui, com estes símbolos, na verdade, com este textozinho que ela escreveu, e é a grande escola do sofrimento, aqui, neste lugar. As pessoas vêm, leem e meditam, de facto. Isso está escrito tudo por ela, a sua autobiografia. E agora vamos a outra parte importante da nossa visita, que é a escola de Jesus. Como disse, aqui foi uma autêntica escola que Jesus escolheu, tendo como sua aluna e mais tarde mestra Alexandrina. Alexandrina, que não tinha grandes habilitações, porque ela
A nível civil, teve apenas a primeira classe da escola. A nível religioso, teve a formação catequética própria da sua paróquia, não teve nada mais formação. Teve um grande confessor e um grande diretor espiritual e outros sacerdotes que a acompanharam e que a ajudaram a crescer na espiritualidade. E escola de Jesus, porque ele mesmo dizia, tu és o meu mestre, e ele dizia, tu és a mestra de todas as ciências. E tenho aqui os pontos fundamentais da espiritualidade da Alexandrina. Foi isso que nós procuramos fazer destes painéis. Naturalmente que isto tudo ia um pouquinho mais, mas vamos fazer uma pequenina síntese da espiritualidade, da vida, da mensagem da Alexandrina. Primeiro, escola de Jesus Mestre, em que ele diz, sou o teu mestre, fiz a ti, vem aprender as minhas lições, venha praticar. Falai Jesus, depois ele diz a ela agora, és tu, assim, que tens que ser a mestra destas ciências. Depois, naturalmente, temos aqui um painel adesivo com a frase dela, quero ser santa, é um convite a todos nós. Este painel refere-se à aparição de Santa Cruz, que está no lado da igreja, aquela capela, tem um sentido muito importante. Em 1832, 21 de junho, dia do Corpo de Deus, a nossa pessoal vinha da missa e viu traçada no chão uma cruz. Procuraram desfazê-la, não conseguiram. E está um grande sinal da cruz, em que depois, em 47, Jesus disse a Alexandrina, enviei a cruz a esta terra, faltava a vítima és tu. Foi o mundo a crucificar. Portanto, nós vimos e toda a gente viu este um sinal de Cristo para o futuro da Alexandrina, que ela iria sofrer na cruz, iria sofrer toda a paixão pela salvação da humanidade. Portanto, aquela cruz ali não é uma lenda, é uma história verdadeira, documentada, assinada por Sr. Arcebispo e os seus parcos nessa altura, sim? Depois temos aqui um resumozinho da adolescência da Alexandrina, que nasceu no dia 30 de março de 1904, no lugar de Gresufos, lá em cima. E depois, aos 7 anos, fez a primeira classe da escola, onde recebeu a primeira comunhão na igreja matriz da Paulo Basilho, depois o crime na igreja do Conde, depois regressou ao Balazar, e então vieram para esta pequenina casa, que lhe foi dada por um tio, onde fez parte do grupo coral, Amigos Velhinhos, Amor à Oração, Vivas Contemplações, e portanto vemos aqui o padre Álvaro Matos, que foi o que deu a sua primeira comunhão, o Sr. Bispo Dom António Baralho, Bispo de Porto, o Crisma, a sua mãe e a sua irmã, as grandes amigas e companheiras da Alexandrina neste momento, neste tempo de ouro. Vemos aqui então depois, aqui esta casa já, com os 14 anos saltou da janela e depois o mestre disseram que isto iria ficar para sempre. Então, aos 19, 20 anos, sem a menor certeza, acabou. Onde compôs o hino aos sacrários e as florinhas, 2 textos bonitos da sua vida, e onde abraçou a sua vocação, amar, sofrer, reparar. Esta é a realidade que nós temos da Alexandrina. Temos aqui a fotografia da igreja, o tempo da Alexandrina, a igreja de hoje, e mais uma vez a sua mãe, a sua irmã e ela já acamada. A espiritualidade da Alexandrina, os pontos fundamentais é a união com Jesus. Jesus crucificado e ressuscitado. Jesus é o seu mestre. O demónio atormenta, mas muito, como nós sabemos. Pois a união com a Santíssima Trindade, com os anjos, o amor reparador, o amor a Nossa Senhora. E depois, naturalmente, que também participou no Congresso Eucarístico de Braga, que no ano de 2024 vamos celebrar o centenário desse Congresso Eucarístico, e onde a Alexandrina participou. E depois, toda a vida, filha de Maria, Maria dos Sacrários Calvários, obra do amor divino, o Santíssimo Sacramento, Liga Santo Seminário, por Salesiano, tantos momentos que ela pertenceu, onde foi beber a sua espiritualidade. Os sacrários, pois é a grande mensagem da vida de Alexandrina. Ela viveu para os sacrários, para Jesus no sacrário. Jesus convida muitas vezes para vir para o sacrário, por isso ela tinha um grande amor a Jesus da Eucaristia. E Jesus crucificado, o amor parador para as ofensas, Jesus Jerusalém, assim, onde ela se ofereceu tudo para conversão dos pecadores de salvação. Depois da devoção a Nossa Senhora, a mãezinha que ela chamava, não é verdade? A sua alegria, escreveu textos lindíssimos, colóquios com a Nossa Senhora, as florinhas, e naturalmente teve a honra, que normalmente é um bocadinho, que é a consagração do mundo. Depois ao Sagrado Coração de Jesus, também é muito diálogo entre esta espiritualidade, devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E ele pediu, incendeia no mundo este meu amor, espalha este meu amor ao meu divino coração. A Alexandrina mística,
Esta é a realidade também da Alexandrina, tanto tem um aspecto místico, que é de facto uma santidade, uma vida espiritual muito intensa, muita comunhão com Jesus, onde teve várias experiências místicas, na verdade, quando teve lá na Santíssima Trindade, mostrou as suas chagas, os meninos do braço, muita coisa, o matrimónio divino, e essas coisas todas que é importante na vida alexandrina. E essa na vítima, portanto, ela oferece-se como ótima vítima para a salvação do mundo. Vítima da Eucaristia, como já disse, dos pecadores, vítima pelos sacerdotes, vítima pela paz no mundo, sobretudo em Portugal. Oferece como vítima para obter a paz em Portugal. Jesus aceita a oferta e afirma categoricamente: Portugal será salvo da guerra. Também disse isto a ela. Isto é importante, não é? Vive a paixão de Jesus, 38 a 42. Vive no corpo todo este mistério, desde, como disse, desde o horto até à morte, na verdade. Mas não viveu o chamado a morte, assim, que isso é misto. Tem vários momentos assim, na verdade, e depois tem várias fotografias que foram tiradas com ela vida a sofrer a paixão. Aqui está, vive da Eucaristia. De facto, ela viveu a partir de 1942, na verdade, jejum eucarístico, durante 13 anos, mais de 13 anos, viveu só de Eucaristia. Nem água bebia, que não podia. Ela dizia: eu tenho muita sede, não posso beber água. E depois teve a prova vacinal, portanto, de 10 de junho a 20 de julho, esteve internado no Porto, no Hospital Paralisia Infantil do Porto, observador de Araújo, enquanto de facto de jejum. E ele escreveu um documento fantástico, dizendo: ela de facto viveu o jejum. E consta-se, não está escrito e é pena, mas consta testemunhas que este autor, que era ateu e até muitas vezes contra a igreja, no fim da vida que se converteu, fruto da experiência que teve com a Alexandrina. Não sabemos a certeza, mas há quem diga isso. E depois estamos ali tudo, depois o grande médico dela, o grande homem, foi o Dr. Dias de Azevedo, o médico de Alexandrina, em que a acompanhou sempre, foi ele que a levou ao Porto. O Padre Paulino foi o grande parco de Alexandrina, que a acompanhou neste momento. As primeiras quintas-feiras é outra devoção que Jesus pediu a Alexandrina, portanto ela, Jesus pediu-lhe: minha filha, minha esposa querida, faz que eu seja amado e consolado, e depois pede a devoção das quintas-feiras, a primeira quinta-feira de cada mês, com a devoção à chaga do meu lado. Nós temos só as 5 chagas, não é verdade? Ninguém fala chaga do lado, mas Jesus falou a chaga do meu lado, do meu ombro, não o meu ombro. Falamos da mão, dos pés e do lado, mas falta o ombro. E depois, naturalmente, o amor ao sofrimento. Foi o que ela pediu: quer sofrer, quer parar por aqueles que estão a pecar. E viveu todo este mistério do sofrimento com Jesus Cristo. Estes colóquios são os grandes aspectos importantes da Alexandrina, que ela, no fim de sofrer a paixão, ficava em êxtase muito tempo, em que, de facto, as pessoas estavam lá, não ouviam Jesus, não ouviam Alexandrina, porque ela ouvia, depois, para ela própria, proclamava as palavras de Jesus. Estes diálogos íntimos com Jesus e colóquios com Jesus, com Nossa Senhora, também faziam, não é verdade? Em que, de facto, depois as pessoas ouviam e escreviam. Nós temos isto tudo escrito, que ela falava e escrevia. Até engraçado que uma vez ou outra, o próprio médico, trocavam a palavra e ela: não foi essa palavra que Jesus disse, foi esta. De facto, a prova que era assim. E depois a missão de Alexandrina, que Jesus pediu: a tua grande missão aos pecadores, a mais nobre missão, fala aos pecadores. E a missão dos sacrários é a missão, de facto, de anunciar Cristo. De facto, é grande também, como nós vemos assim, que ela viveu, cumpriu. E a mensagem de Alexandrina: o amor de Jesus Cristo Castia, amor de Jesus crucificado, a paixão pelos pecadores e amor Nossa Senhora. É a grande mensagem que ela muito nos fala de toda esta idade, assim. Depois temos a consagração do Mano Imaculado do Coração de Maria, como já disse, portanto, foi o próprio Jesus que em 35 lhe fez um pedido, a consagração do Mano Imaculado do Coração de Maria. E ela imediatamente falou ao seu doutor espiritual, para Mariano Pinho, começou de facto todo esse processo da consagração do mundo, vários personagens, vários exames que vieram de Roma, que vieram de Braga, e que depois o cônego Manuel Vilar, que aqui de Terroso, foi também diretor do colégio, foi um grande trabalho que ele fez, não é verdade? E depois, naturalmente, temos a grande consagração, de 30 de outubro de 1942, pelo Papa Pio XII, ao Imaculado Coração de Maria, numa mensagem que ele transmite em português, dirigida a Fátima, que estava em grande pressão em Fátima, mas o pedido foi daqui, porque em Fátima Nossa Senhora pediu a conversão da Rússia, a consagração da Rússia. Aqui foi a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. É diferente. Temos aqui os santos de São Alexandrina, começa por São José. De facto, ela tem muito escritos bonitos a São José,
Santa Teresinha, que também tinha colóquios, e depois outros são São Menino Jesus, assim, onde ela vivia, como já falei, na casa, grande amor a muitos santos, onde ela procurava imitar, onde dizia, eu também quero ser santa. Calvário dos pecadores e visitas, o facto, como disse alguém, que Jesus chama a habitação de Xanir Calvário dos pecadores. Vinham aqui milhares de pessoas. No dia 9 de maio de 1953, recebeu mais de 2.000 pessoas, e em 10 de junho, cerca de 5.000 pessoas, onde ela falava, encorajava e convidava as pessoas, de facto, também à sua conversão. Esta fotografia é um pouquinho deteriorada, mas é que temos, daquele tempo, assim, da visita, milhares, com a GNR aqui a tomar conta das pessoas, não é? A organizar, porque havia muita gente que era contra. E então, a morte, ida para a casa do pai, é verdade, e, portanto, ela tem aqui escrito, vou para o céu, rezem o terço, as coisas todas, e assim, não é? Portanto, que morreu no dia 13 de outubro de 1955. Esta frase, que é muito bonita, adeus até ao céu, não pequem, o mundo não vale nada, isto já diz tudo, comungem muitas vezes, rezem o terço todos os dias. Depois esta frase, hoje no Porto não há rosas brancas, foram todas para Balazar, porque de facto foi, nunca se viu, assim. Depois temos ali a primeira sepultura dela, depois a capela que fizeram para ela, e naturalmente agora o túmulo na igreja, não é? E agora futuramente no seu santuário que estamos a preparar para construir, não é verdade? Portanto, os escritos de Alexandrina são muitos escritos, são milhares de páginas, não é? Esta que foi a grande secretária de Alexandrina, que era a professora primária, em que vinha para aqui para escrever o que ela falava. Portanto, autografia, textos espirituais, teólogos, diários, complementos, cartas para o menino, cartas diversas. Há muitas coisas, muito. Vai dar muitos volumes. Talvez 12, 13 ou 14 volumes, nunca sabemos o que isto vai dar. Não? O processo de canonização foi rápido. Em 1960, ela morreu em 55. 10 anos, imagina-se se inicia o processo de santa canonização. Por aí baixo, assim, os teólogos, toda a consagração, a célula congregação, e depois, naturalmente, que é declarada venerável, em 96. Em 95, dá-se uma cura milagrosa de uma senhora em França, mas aqui natural dos Moris, americano, da cura de Parkinson. Estudado o caso, declarou-se imediatamente o milagre. E temos aqui o Sr. Espírito São Francisco, que iniciou. O Padre Francisco, o grande homem da causa alexandrina, não é verdade? Fotografias daquele tempo, do processo. Sim, e depois a beatificação e a glória de São Lira. Em 25 de abril de 2004, é ficado por João Paulo II, em que disse, chamou-lhe Esposa de Sangue, um título um bocado forte, mas é Esposa de Sangue. Pronto, onde está ali a grande canonização, onde estava gente da Escócia, da Irlanda, de todo o mundo. Essa é que é a verdade, não é? Com bandeiras, chegarás até os confins do mundo, disse José. Ainda hoje recebemos aqui outro grupo da Polónia, no ano passado outro grupo da Polónia, do México, da Nicarágua, do Brasil, isto é de todas as nações, mas aqui começa a vir, é impressionante, não é assim? Temos aqui personagens que foram muito influentes a Alexandrina. O bispo do tempo de Bedel, Dom António Bento Martins Júnior, que se chama João da Vossa Terra, Dom Eurico de Nogueira, que de facto um homem que trabalhou muito, Dom Francisco já vimos, Dom Jorge deu a vida pela Alexandrina também, e depois os padres espiritanos, que foram os primeiros conselheiros, os primeiros confessores, e depois o padre Mariano Pinto, diretor espiritual, Paulo Alberto, e o confessor, foi o padre Alberto Gomes, foi o grande homem confessor, desde, portanto, de 42 até à sua morte. E aqui talvez uma surpresa para você, não é verdade? Conhece aqui uma cara, com certeza, não é? Ou duas, não é? Que eu também fiquei admirado, não é verdade? Entre muitos. Não é por acaso que eu era criança e adolescente, havia tanta devoção alexandrina em Esposenda. Eu vim aqui adolescente a pé várias vezes. Eu via isto, mas não me apercebia, tal. E cheguei aqui que vi dois grandes amigos da Alexandrina que vinham visitar, que assistiram à sua paixão, ou seja, e o Padre Francisco Coelho Soares, que encontrei ali por acaso, um dia foi a Roma e trouxe 3 pedrinhas do Coliseu de Roma e entregou-as a Alexandrina. Estão ali, guardadas. Então, eu gostei imenso e então, coloquei aqui. Vários passos, mas temos centenas, não é verdade? E o doutor João Alves Ferreira, que foi o primeiro médico de catecismo, como médico, até certo ponto, entendo. Os competentes superiores, ele naquela altura dizia, isto não é comigo. Diz isso, não é? E a família Pimenta Machado, que de facto foi a grande família que ajudou Alexandrina. Portanto, isto é uma escola, quer dizer, os pontos fundamentais da vida da Alexandrina, em que neste espaço, pois, de vez em quando fazemos algumas atividades, sim, também fazer. Na prática, todo este trabalho
para que de facto esta casa não seja uma mera visita, mas que vocês vejam que isto é uma exposição muito interessante, que é do Carlos Acutis, um adolescente italiano que viveu da Eucaristia para a Eucaristia e já está beatificado. E que fez um trabalho na internet, ele era um homem de internet, um rapazinho de internet, por isso é um padroeiro de internet, que foi recolher no mundo os milagres da Eucaristia. São 190 e tal, são por aqui 40, também nunca havia mais, não é? E isto a pessoa vem, lê. Portanto, este espaço, como vê, um jardim bonito, mas é sobretudo um espaço de catequese de oração. Quero que este lugar seja isso mesmo, catequese, oração. Não uma mera visita até curiosa, mas assim, não. A pessoa vem aqui e tem esta experiência, que é importantíssima, não é? Pronto, é isto que eu vos queria dizer, uma viagem rápida, naturalmente que só vindo aqui é que se vive esta experiência. É vindo aqui, estando neste lugar, indo à igreja, rezando no túmulo, onde vem muita gente. Em domingo passado passaram por ali quase 2.500 pessoas para a igreja nas cerimónias e rezaram o túmulo, é verdade? É vindo ao túmulo, é vindo a rezar, é vindo aqui também contemplar todo este mistério. De facto, a Alexandrina está espalhada por todo o mundo, como já disse. É impressionante. Chegam-nos mensagens de todo o mundo, grupo de todo o mundo, que nós procuramos acolher o melhor possível e dar à pessoa aquilo que de facto vem aqui buscar. Aqui o santuário é um local do sofrimento. As pessoas que sofrem vêm aqui, espiritualmente, medicinalmente, fisicamente, vêm aqui. Um dos casos que temos aqui também é a confissão. A pessoa vem-se confessar muito. Há aqui milagres de confissões. Pessoas que confessam há 20, 30, 40 anos, entram aqui e pensam, vou-me confessar. E vêm-se confessar. Portanto, é um lugar, não é só de devoções, também há a devoção, mas é um encontro com alguém que eles acreditam, que os ajuda a superar o sofrimento, a superar os seus problemas. E é isso que queremos fazer deste santuário, corresponder também a este apelo. E é isso. Gostei imenso da vossa presença e estaremos aqui ao vosso dispor. Quando quiserem visitar-nos, aqui estamos.